Olá, me chamo Leonardo Amaral, sou doutorando do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pelotas e nessa apresentação vou apresentar alguns pontos da pesquisa intitulada As Mobilizações de uma Elite na Região Sul do Brasil, a partir da Associação Comercial de Pelotas, o recorte de 1950 a 1970. E a intenção de fazer esse recorte específico é para retratar essas elites da cidade e como elas foram, de forma intencional, apoiadoras desse golpe militar que ocorreu no Brasil em 1964. Não somente isso, mas demonstrar que elas já haviam certa influência nos movimentos golpistas da época, desde o movimento da legalidade em 62, elas já demonstravam um apoio a esses movimentos militares, assim como anteriormente em 1930, em 35, melhor falando, eles demonstravam clara apoio ao modo repressivo, como o presidente na época, Getúlio Vargas, atuava contra os movimentos comunistas da época. A intenção é fazer um recuo histórico para entender um pouco sobre esse recorte de fato que eu venho trazendo nessa pesquisa. Para isso é preciso entender essa formação dessa elite pelotense, né, que, importante deixar claro, é uma cidade que se localiza no sul da região sul do Brasil, né, no estado do Rio Grande do Sul, é uma das cidades mais ao sul do estado. Porém, durante um período da história do estado e principalmente do Brasil, ela foi uma das principais cidades economicamente, e isso foi em grande parte pela sua produção de charque. Produção de charque essa que estava atrelado a todo um sistema escravista que durou um século, entre o século XVIII e XIX, tendo seu declínio após a abolição da escravidão. Ainda continuou até os anos de 1920, porém sem a mesma pompa e sem a mesma força que em anos anteriores, com esse trabalho, né, do escravizado. Importante nesse momento, então, salientar que em Pelotas eram poucas as famílias que detinham esse poder econômico de produção, e não só isso, elas atuavam diretamente no processo político, no processo de domínio de riquezas na região. Isso fazia com que poucas eram as famílias que concentravam essa riqueza. Não haviam muitas famílias dispersas. Poucas famílias se relacionavam entre si, muitas acabavam vinculando essas relações através de matrimônios. Então, o filho ou a filha de uma família casavam-se com outro filho de outra família, e assim se perpetuavam no poder. Então, muitas famílias das principais que se mantinham no poder em Pelotas e região, elas iam se perpetuando a partir dessa herança e desse laço matrimonial. Bom, dito isso, agora é importante avançar um pouco mais. Se essas elites elas foram se formando já a partir do século XVIII e se perpetuando no poder a partir de uma produção econômica, e com isso galgavam espaços no cenário político da época, no período imperial e posteriormente no período republicano, com o declínio dessa produção de charque, eles tinham que achar outras formas de se rearranjar nesse sistema para não perder aquele status que tinham já há mais de um século. E com isso, eles acabavam já se direcionando para outras áreas, principalmente a industrialização, que ela vai ser muito forte. E a industrialização vai fazer com que essas famílias de elite acabem se direcionando os seus olhos e seus investimentos para outras áreas, seja no comércio, seja na política, seja no setor jurídico, seja na parte intelectual, que é um outro ponto, que aí entra a questão de herança. Muitos das famílias levavam seus filhos para fora do país, né, regiões da Europa, Portugal, inclusive Espanha, França, para que esses estudassem e retornassem para o Brasil
com alguma formação. Principalmente elas estavam atreladas à medicina, a advogados, engenheiros, médicos. Esses retornavam para suas cidades e normalmente eles, além de atuarem nesse ramo, eles também detinham essa influência e essa herança dos seus parentes, dos seus pais, enfim, das famílias que ainda tinham certo suporte financeiro. Então eles também recebiam dessas heranças o aporte de propriedades rurais, porque as propriedades rurais, ainda que não fossem mais direcionadas ao charque, né, que foi a produção principal da época, eles também tinham a produção de arroz, de outras sementes da época que se perpetuavam e enfim, ajudavam para que eles mantivessem certa estabilidade financeira, além de, como eu já disse, irem para outros meios, fazendo com que assim tivessem mais possibilidades de manter o seu poder e o seu status. Dito isso, por que é tão importante abordar e por que eu friso tanto a questão familiar? Como eu já disse, as famílias elas estavam vinculadas em grande parte nessa relação de vínculos de matrimônios. Se a gente pode pensar em outras regiões do país que vinculavam muito o fato de alguns grupos, sem serem familiares, estivessem presentes ou se relacionassem, tivessem um apoio, Pelotas tinha em sua principal base famílias. Eram famílias que se detinham um poder de charqueadas na região. Com isso, influenciavam muito nas decisões, se participavam demais das decisões da cidade, já que definiam o que seria melhor para que a cidade de fato prosperasse e avançasse. E com isso, em 1873 é fundada a Associação Comercial de Pelotas. E aí que eu trago aqui a importância dessa associação para a pesquisa, mas para entender esse movimento e entender lá na frente por que esses grupos, essas famílias, bem dizer, apoiavam de fato o golpe militar de 1964. Logo, a associação se coloca nesse cenário como um principal agente. Bom, a Associação Comercial, ela sendo fundada em 1873, ela vai se colocar num espaço de defender a classe produtora da época. Bem dizer, essas elites todas que produziam de alguma forma ou que atuavam nos diferentes cenários da região e de Pelotas, principalmente. Então, essa associação, ela é fundada em 1873, ela nesse primeiro momento ela não tem uma sede própria, mas ela acaba passando por vários locais da cidade, principalmente locais esses que eram mantidos por uma elite e pelos mesmos grupos que já atuavam. Então, grupos esses que também, direto ou indiretamente, faziam parte dessa associação, já que ela era diretamente, foi e era diretamente essencial para essas elites, fez com que esses grupos, esses fundadores da associação, nem todos eles, de fato, atuavam diariamente ou semanalmente, enfim, nas decisões da associação. Eles influenciavam e decidiam, a partir de eleição, quem de fato faria parte daquela comissão de que daria contornos e que de fato atuariam na chamada resolução de problemas. Logo, essa resolução de problemas, no momento que a associação se vinculava a outras associações no país, e isso é muito importante porque a gente vai ter uma rede de relações. As associações comerciais pelo Brasil inteiro, todas elas enviavam e recebiam telegramas, então estavam sempre, cotidianamente, se relacionando, mantendo contato, trocando ideias, trocando assuntos. Tem essas trocas entre associações,
a gente pode entender que a associação ela não se mantinha como uma estrutura, uma entidade, uma organização apenas local ou da região. Os laços de relações elas se expandiam pelo Brasil. E com isso, a troca de informações, de possibilidades de angariar recursos frente à província, né? Se a gente pensar o período imperial, mas posteriormente a federação, enfim, sobre o presidente, os senadores, a gente vai ter muito, a partir das atas, da análise das atas, uma forte presença de senadores que faziam parte da região e que tinham sido eleitos, sendo a chave da reivindicação da associação. Então, inúmeras vezes, senadores como Cassiano do Nascimento, que é uma importante figura política na época republicana, a gente vai ter muita influência de chamados ou envio de cartas ao Cassiano do Nascimento pedindo, precisa-se melhorar a infraestrutura das estradas, precisa-se de fato agora desenvolver de fato as obras de ferrovias entre diferentes cidades, enfim, as reestruturas do porto da cidade, enfim, todas essas vinculadas ao que? A economia. Então a economia ela se pautava nesse sentido. Essas três frentes de vias de transporte das mercadorias e do que era produzido era essencial para que aquela produção não perdesse ou não entrasse em declínio. Por isso era tão importante que a associação, ela como um grupo, ainda que dentro da sua organização fosse pequeno, porque se eu trouxer aqui a ata de fundação, haviam mais de 70 assinaturas no dia da fundação da associação, em 73. Porém, na segunda sessão só haviam 8 pessoas. Essas 8 pessoas escolhidas por essa grande maioria, esse grupo maior, para de fato decidir por eles o que seria reivindicado, o que seria pedido, quais seriam as decisões da reunião, né, pautas, enfim, de um modo geral. Com isso, esses grupos influenciavam e mantinham influência, participavam não diariamente, mas tinham seus representantes lá. E esses representantes é da mesma forma que a gente pensar politicamente. Então, como eu havia dito, a questão do senador Cassiano do Nascimento é um claro exemplo disso, né? É um representante dessa classe produtora e que mantinha forte relação de pedidos, né, que as elites faziam da cidade e que influenciavam para que a associação fosse esse ponto de conexão. Já avançando um pouco mais, já pegando períodos posteriores e já entrando de fato no motivo do meu recorte aqui temporal de 50 a 70, por que entender essas mobilizações? Bom, se até aqui todos os pontos que eu abordei deixam bem claro que a associação e essas elites, elas foram se moldando com o passar dos anos e com o passar das mudanças estruturais, políticas, sociais e econômicas do país, do município, da região, do estado, era claro que o golpe militar de 64 também seria isso, né? O que o golpe militar poderia trazer de benefício para essa elite? Esse é um dos pontos que eu quero avançar e desenvolver mais e, enfim, a partir da análise das fontes, conhecer um pouco mais. Por quê? Por que essas elites eram tão apoiadoras ao golpe, né? Um dos motivos pode ser muito claro, o status, mas um dos segundos motivos era uma certa condição que os trabalhadores começaram a ter posterior ao segundo governo de Getúlio Vargas, em 1942, com a promulgação da CLT, das leis trabalhistas, fazer com que esses empresários, essas elites, não apoiassem de forma alguma o que estava sendo feito, né? Essa mudança de que esses trabalhadores começavam a conquistar direitos. Então, com o golpe, era uma forma de reivindicar, contrário a isso que estava acontecendo,
além de manter o seu status, o seu poder e de forma ou direta ou indireta, com que esse novo governo, esse regime implementado em 64, fornecesse melhores condições para essa classe produtora. Com isso, a minha pesquisa busca entender todo esse arranjo e, basicamente, entender essas famílias, como elas se articulavam e se, de fato, elas herdavam esse processo e iam se modificando também. Então, netos, bisnetos daqueles que fundaram a associação, de fato, se mantiveram posteriormente e apoiaram esse golpe militar em 64 a partir de uma associação que era basicamente o elo entre a cidade, entre esses produtores, região do Estado Sul e o Brasil. Com isso, encerro aqui minha apresentação, agradecendo o espaço.